Fala, Gateia, aqui quem fala é o Kel e você está no canal Topo de Terno. Nesse vídeo a gente vai viajar no tempo. Vamos voltar lá na Era Feudal. Pra quê? Você deve estar me perguntando, tá não? Enfim, pra gente conhecer um pouco como era a economia feudal. Porque esse vídeo aqui é um gatilho do último vídeo que eu fiz. Porque lá eu tava mostrando os empregos que deixaram de existir. Então fiquei meio curioso e me aprofundei. Porque hoje em dia, é isso aqui que a gente vê, né? Cheio de siglas, né? Pra poder falar de economia. É PIB, é importação e exportação, é a alta do dólar, é Selic, inflação, commodity, enfim. É cheio dessas maracutaias, né? E mais antigamente, quando não era tão assim, como é que funcionava? A economia feudal. A economia feudal era uma economia agrária e de subsistências baseado em posses de terra. Ou seja, quem era mais no campo geográfico, quem tinha muitas terras, eram os feudais, os senhores feudais, né? Quem eram esses senhores feudais? Ou os feudos? Os mais poderosos, que era a galera que tinha terra pra caramba. E eles eram considerados a base da economia feudal, que era quem tinha muito empregava quem tinha nada. Na terra aí dos senhores feudais, os maiorais, né, era possível encontrar castelos, claro, que né, por ser um senhor feudal, ele era o rei daquela nação. Então, castelos, aldeias, terra para cultivos, bosques e etc. E nessa junção da economia feudal era dividido em três classes. O primeiro, o manso senhorial, era a classe rica, né, dos senhores feudais, e quem tinha as melhores terras, um campo geográfico de terras maior, enfim, né, quem mandava e desmandava. A segunda classe é dos manso sérvio. O nome já diz. Era o servo, né, quem trabalhava para os senhores feudais, em troca de ficar na terra dele, pagava os impostos ali bonitinho todo mês. A terceira classe é o manso comum. Nessa área habitava todo mundo, tipo, não tinha, como é que eu vou dizer, uma regra. Ia lá todo mundo fazer as coisas que eles queriam. O plantio, as cabeças de gado, a pesca, a caça, enfim, ali podia ir qualquer classe. E essas são as três classes que dividia a economia feudal. Então, as características da economia feudal era isso, cara, consistia no agro, né? Na plantação, nas cabeças de gado, na pescaria, enfim, tudo ali que era o agro para os senhores feudais, né? Importante saber que tudo que era produzido lá ficava ali no feudo mesmo, na área aqui de quem comandava aquelas terras. Não estava muito focada em trocas comerciais não, tipo, vender e pá, não tinha. Aliás, nem venda era, porque não existia moeda de troca na época, eles só trocavam os produtos um com o outro. Enfim, tudo que é produzido, cultivado naquele feudo específico era consumido ali. Não ia muito para os outros grandes também não, né? Uma outra curiosidade aí nessa época é que você não tinha troca de classe social. Como você quer dizer? Vamos supor, se você nascesse servo, você ia morrer servo. Não tinha como você subir de patamar. Você podia trabalhar, negociar, fazer o que quisesse. Se você nascesse servo, você ia morrer servo. Olha que sacanagem. Não é que nem hoje, né? Hoje, se você nasceu pobre, é escolha sua morrer pobre, né? Mas antigamente não tinha jeito. Nem se você quisesse mudar, você não conseguiria. Então, como funcionavam os impostos aí? Os impostos dessa galera aí que nascia servo e ia morrer servo. Consistia no seguinte: olha, o servo pagava muitos impostos, mas os mais, como é que eu vou dizer, os mais necessários que os patrões exigiam mais era o seguinte: o cultivo das terras senhoriais, que o nome desse imposto aqui deles lá era corveia. Então, era o cara que era responsável por fazer o cultivo das terras lá senhoriais.
E tinha que fazer isso pelo menos 2 vezes por mês, por semana. Tipo, o seu feudal lá, né? Liberava a terra pro cara ficar lá, mas em troca, ele ia ter que fazer esse cultivo dessa plantação para ele pelo menos 2 vezes por semana, né? Que é para isso que era a forma de pagar o imposto, já que não tinha a moeda de troca, não tinha como tirar do bolso pagar. Ele cultivava para esse senhor feudal aí as plantações de lá, né? Para não deixar a fonte lá dentro da casa dele secar, né? O outro imposto mais cobrado, né, pelos senhores feudais eram a talha. O que é a talha? Tudo que esse servo cultivasse para ele, além de trabalhar 2 vezes por semana, por ser o feudal, tudo que ele produzisse para ele, para consumo próprio, metade do que ele cultivasse era para o homem, o seu feudal, que deixou ele morar na terra dele, né? Enfim, né? Plantou 50 quilos de batata, 25 quilos para ele e 25 para o seu feudal. Plantou não sei quantos arqueiros de milho, metade, metade. Era assim que eles faziam. A outra forma de imposto é a captação. O que é a captação? É a mesma do início, só que com mais gente. Tipo, tudo que o camarada produz vai tudo pro seu feudal. Tipo, 50 pessoas morando na terra dele. Essas 50 pessoas vai ter que fazer essa mesma pagação de imposto. Metade do que produzir vai para ele e 2 vezes por semana vai lá trabalhar na lavoura do homem. E o quarto e último imposto e mais importante era banalidades. É isso que era o nome do imposto, banalidades. Tipo, o servo que trabalhava lá para esse feudal ia pagar uma porcentagem a mais nos cultivos dele para usar as ferramentas do castelo em si, da mansão em si, sabe? Moinhos, fornos, essas coisinhas que o pessoal usar, forjas, enfim, essas coisinhas, por isso que o nome é banalidades. Coisas que podia deixar os bichos usar de graça, não, cobrar imposto, rapaz. Enfim, então era assim que funcionava a economia na época feudal. Olha só, quem tinha as terras governava e quem não tinha as terras trabalhava para quem governava. Tá tão diferente hoje em dia também não, né? Não, tá assim diferente porque me chamou a atenção aqui nesse ponto. O camarada que nascia servo ia morrer servo, não podia batalhar para chegar num patamar mais alto. Não, de jeito maneiro, ainda bem que isso aí mudou, rapaz. Imagina, se você nasce pobre e vai ter que morrer pobre. Não. Enfim, isso foi o vídeo de hoje. Foi mais uma curiosidade, né, que eu tive e resolvi compartilhar aqui com vocês. Mas é isso, sem mais enrolação. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acham mais interessante, como funcionava a economia na época feudal. É isso. Um grande abraço, até mais e tchau.